Conversas Cruzadas. Muito boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir já depois das 0 horas de segunda-feira. Começa aqui mais uma edição deste espaço de análise da atualidade com o professor universitário Luís Aguiar Conraria e o empresário Nuno Botelho, numa emissão aqui com a presença que saúda do economista José Silva Peneda, aqui no vértice intercalar semanal deste espaço, ainda partilhado com Manuel Carvalho da Silva. Sejam bem-vindos. Daqui a instantes vamos olhar para as eleições na Alemanha, mas por agora um início com a agenda doméstica, com novas e positivas notícias do déficit surgirem na última sexta-feira, o déficit orçamental de 1,9% do PIB. No primeiro semestre do ano, uma diminuição face aos 3,1% registados no período homólogo. São dados que foram revelados na última sexta-feira pelo INE, que revê ainda em alta o crescimento, a previsão de crescimento de 2,9% para 3% no segundo trimestre, o que levou o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a vir dizer, numa altura em que se encontrava em Ovar, que estes números confirmam que é possível atingir um crescimento no final do ano de 3,2%, uma previsão que tinha sido, de resto, avançada por Marcelo Rebelo de Sousa há alguns meses durante uma deslocação à Croácia. Vamos ouvir então o Presidente da República. Hoje soubemos que no segundo trimestre deste ano crescemos 3%. Quando eu, na Croácia, tinha dito que se devia apontar para 3,2%, houve quem dissesse, bom, o Presidente é um otimista, o Presidente é um sonhador, o Presidente imagina realidades impossíveis. Pois é possível. 3% crescimento no segundo trimestre. Baixa do déficit para 1,9% no primeiro semestre, comparado com 3,1% no primeiro semestre do ano passado. O que quer dizer que vamos poder cumprir, no mínimo, 1,5% de déficit este ano, em termos do exercício orçamental. Marcelo Rebelo de Sousa em Ovar. Dr. Silva Peneda, vamos de registro otimista em registro otimista, até porque o efeito de recapitalização da Caixa não vai contar para efeitos do déficit este ano. Mas, enfim, quais são, do seu ponto de vista, os adversativos? Mas temos que estar atentos a... Bom, as notícias que foram divulgadas esta semana mostram uma tendência que vem confirmar aquilo que era expectável. E não podia ser de outra maneira. Dificilmente, na história mais recente, encontramos tantas condições favoráveis para que tudo corra bem. Repare que as condições externas são magníficas. A taxa de juros continua muito baixa, o preço do petróleo continua baixo, a Europa está a crescer, os nossos exportadores estão a comprar. Portanto, é difícil encontrar, nos últimos tempos, um enquadramento tão favorável para que as coisas corram bem. Por isso é que eu continuo por compreender a posição da oposição no início deste governo, quando já era assim, já era previsível, e anunciava que vinha aí a debacle. O Presidente da República, bem avisado, quando apontou os 3,2, teve em conta com certeza estes fatores. Portanto, isto não me surpreende que esteja a correr bem. Portanto, relativamente a esse ponto, as coisas estão... o vento está muito a favor. Mas apesar dos ventos estarem a soprar a favor, há problemas. No radar, quais são os sinais a que é preciso estar atento? Os problemas estão até esta semana com propostas acerca da elevação do orçamento para 2018. Eu, quando olhei aquela proposta que foi feita por gente competente, e é uma proposta interessante, e é uma proposta de gente que sabe o que está a fazer, eu quase que, isto é uma vontade, mas quase que me pudesse dizer que foi o Ministro das Finanças que comendou este estudo. Dá-lhe muito jeito este estudo. E este estudo o que é que diz? Diz, sim senhor, nós devemos... Para já, aponta muito que estava na primeira proposta do PS, antes das eleições legislativas anteriores, em que falava da progressividade, em que falava da prudência, step by step. Esses princípios são retomados nesta proposta. Depois, há uma opção, claro. Há uma opção entre diminuição de impostos e aumento da despesa. Esta proposta do professor Trigo Pereira e dos companheiros apontam para mais aumento de despesa e menos diminuição de impostos. E há aqui um argumento de peso. Eu não sei calculá-lo nem medi-lo. Mas o que me diz é que o efeito multiplicador na economia, no crescimento do produto, do aumento da despesa, é muito maior do que aquele que resulta da redução dos impostos. E este argumento, para mim, é muito poderoso.
É evidente que não se pode ter chuva no naval e sol na eira, e realmente há aqui uma opção nesta proposta. E a opção é claramente não apostar tanto na diminuição dos impostos, a apostar mais em algum tipo de despesas, depois podemos dizer quais são. Justamente, Dr. Silva Peneda, para benefício dos nossos ouvintes, eu sugeria só que olhássemos, por um lado, para este estudo do Instituto de Políticas Públicas, envolvendo, como já referiu o economista Paulo Trigo Pereira, de resto deputado independente do PS, ainda Ricardo... Estou a falar dos problemas que justamente, são patentes. Ricardo Cabral, Luís Teles Moraes e Joana existe. Andrade Vicente e Paulo Trigo Pereira, justamente, uma entrevista esta semana à Renascença, e vamos ouvir a frase-chave da entrevista de Trigo Pereira à Renascença, que não talvez, e vamos falar disso a seguir, a frase-chave do estudo. Não é possível, ao mesmo tempo, descongelar carreiras, aumentar o emprego público, fazer atualizações salariais, pagar os fornecedores da saúde e reduzir impostos. Isto não é possível. É o domínio do que um artigo eu chamei de alquimia. E a este desafio de estratégia alternativa de Paulo Trigo Pereira, o ministro Mário Centeno respondia assim no decurso da semana durante uma ação de campanha. Lá está, é outro lisboeta. Há muitos lisboetas e muitas ideias e precisa seguramente de todos. Nós estamos aqui hoje não nesta missão. Nós temos um programa político que está a ser implementado, que está a ser, aliás, cumprido exemplarmente, assim como o foi em Lisboa. Justamente, e ficaram aqui estes elementos sonoros importantes para benefício dos nossos ouvintes, mas continuando, José da Silva Peneda dizia que numa altura em que com a negociação do Orçamento de Estado aumenta a pressão, sobretudo das forças à esquerda do PS, do Bloco e do PC, evidentemente, parece que este estudo foi combinado, foi essa a sua sugestão de há bocado. Há aqui uma voltar. Se não é vero, é bem trovato. Eu tenho quase certeza que o Sr. Ministro já ficou muito contente com este estudo. Não tenho dúvidas nenhumas que é um estudo em que mostra prioridades. Finalmente, a nossa esquerda quer tudo ao mesmo tempo e tudo já. E, portanto, não é possível. E, aliás, há uma frase também da entrevista dele que mostra isso, alquimia. Não se pode ter frase tudo que acabamos no de mesmo ouvir ano e, ao mesmo tempo, descongelamento total das carreiras da função pública, o aumento das pensões, depois temos o problema que é muito importante, que tem a ver com as dívidas, neste momento que existem em alguns setores na parte da saúde, e, portanto, esta opção destes senhores tem realmente aqui uma prioridade. O que é que eles desvalorizam mais? Desvalorizam mais o aumento de impostos, selecionam um pouquinho, 200 milhões, quantos não é nada, 200 milhões de euros na parte do IRS, e, portanto, há aqui uma opção. Da parte da esquerda, querem tudo, querem um forte diminuição dos impostos e, ao mesmo tempo, as outras coisas todas. Por isso é que eu digo que quem decide e que tem que tomar opções e que tem que ter noção de quais são as prioridades, por isso é que eu digo que este estudo veio em boa altura para as opções que o Ministro das Finanças tem que tomar. Vamos então saber o que pensa Luís Aguiar Conraria de todas estas questões. Separando o estudo da entrevista de Paulo Trigo Pereira. Não, e posso voltar mais atrás? Sim, seguramente. Porque acho que aqui há muitas coisas interessantes. Eu lembro de algum programa passado, já não lembro qual, mas quando começámos a ter boas notícias sobre o crescimento, eu ter dito até que o crescimento seja superior a 3%, eu não festejo. Portanto, neste momento ainda só falam em 3%. Estás e, no portanto, limite, eu já estou no início de começar a festejar. Porque, de facto, nós todos vamos festejar. Não, porque eu acho que, de facto, sim, não, isso claro. é evidente. Não, isso nem sequer vale a pena estarmos. Claro. Aqui ninguém fica chateado com boas notícias. Claro. Mas, apesar de tudo, eu acho que da mesma forma que é no verão que se preparam as cheias e que é no inverno que se devem preparar a época dos incêndios, também acho que é na altura das boas notícias que os economistas devem chamar a atenção para as tais adversativas de que falavas. E eu chamo aqui a atenção por uma coisa. Estes valores de crescimento é comparando o trimestre homólogo do ano anterior. Portanto, nós comparamos o segundo trimestre de 2017 com o segundo trimestre de 2016 e vemos que produzimos mais 3%. Isso é ótimo. E põe-nos até acima da média europeia.
Mas, por outro lado, se nós compararmos o segundo trimestre de 2018 com o primeiro trimestre, o segundo trimestre de 2017, com o primeiro trimestre de 2017, ou seja, o crescimento em cadeia de um trimestre para o outro que vem a seguir, o crescimento já é relativamente baixo. Era de 0,2%, agora com estas atualizações deve ir para 0,3% ou 0,4%. O que nos coloca Fenómenos abaixo... como o turismo podem explicar essa discrepância? No segundo Não trimestre, necessariamente. ainda não apanhou o verão, pois não. Eu diria que não. Apanhou o início do verão. Pode haver alguma coisa, mas isso veremos em termos mais. Turísticos, Lisboa e Porto, por exemplo, já puxam muito. Veremos mais, mas isso ver-se-á mais nas estatísticas do primeiro e do terceiro trimestre. Mas isto para chamar a atenção aqui, se olharmos para o crescimento em cadeia, que é o sucessivo, nós já estamos abaixo da média europeia. E, portanto, eu para já vejo aqui boas notícias, acompanhadas de notícias que nos devem levar a ter algum cuidado. Será que já atingimos o nosso limite? É que os indicadores para já são divergentes e, portanto, ainda não sou otimista completo, mas prometo, quando passarmos os 3%, que festejarei. E variáveis como, por exemplo, um problema grave na Ryanair, enfim, hipotético, sublinhe-se. Isso estamos a falar já do quarto trimestre, não é? Ou não, é no fim do terceiro trimestre. É o fim do terceiro trimestre, primeiro do quarto. Mas este tipo de variáveis podem jogar aqui um papel? Isso afeta o turismo, evidentemente, mas também não acho que o efeito tão agregado de alguns voos, não acho que o efeito agregado seja assim tão pesado. Acho que isso não tem alarme social suficiente. Isso é um problema para a Ryanair resolver e com certeza é um problema laboral da Ryanair. Pelo que eu percebo, tem vários pilotos que estão a mudar de companhia. Exatamente. Isso é um problema que é um problema laboral da Ryanair. E ou resolve, essa nova companhia entrará no mercado. Exato. Agora, voltando a esta questão. Estas boas notícias de crescimento também são boas notícias para Mário Centeno e para a execução do orçamento, aqui como referiu, porque obviamente se calhar este ano não precisaremos de tantas cativações como houve no ano passado. No ano passado nós tivemos cativações que o crescimento foi abaixo do previsto. Neste momento, ao ser acima do previsto, as receitas fiscais também poderão ser um bocadinho mais elevadas. Nesse sentido, até são boas notícias também para apaziguar a esquerda. Depois temos o terceiro elemento que já trouxeste, que é a questão do estudo de Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral e outros coautores. Joana Andrade Vicente, uma delas um estudo com a chancela do Instituto de Políticas Públicas, o IPP. Que é um think tank assumidamente de esquerda, ligado à área socialista. Portanto, também não é um instituto independente, é um instituto, é um think tank que se assume com esta ideologia. O que também é interessante, porque geralmente os think tanks costumam ser de direita e ligados a pensamento liberal. Portanto, também acho que é bom que a esquerda se organize nestas coisas. E aí voltamos, se calhar, a ter mais coisas interessantes. Para mim, a principal surpresa disto tudo foi mesmo ver o Mário Centeno em campanha. Porque estas declarações que nós ouvimos há pouco é de Mário Centeno a participar na campanha de Medina. E porquê é que eu acho isto mesmo interessante? Porque o Mário Centeno tem aquele ar apatetado, portanto eu digo isto, pretendo fazer isto não um insulto, apenas uma descrição objetiva, que tem aquele ar assim apatetado, que parece que não passa bem eleitoralmente. Lembro-me até de há uns meses, há um semestre ou dois, de Carlos César, num discurso, ter dito naturalmente que não convidaria Mário Centeno para discursar num comício de campanha, mas como Ministro das Finanças é ótimo. Mas, portanto, o que eu estou aqui a chamar a atenção é para o Carlos César dizer que Mário Centeno não seria adequado para um comício de campanha, e o que nós estamos agora a ver é que não, que afinal ele é adequado para participar em campanhas. Ou seja, aliás, ele está a construir uma imagem pública... Que os manuais de marketing político não sugerem propriamente em ações de campanha os ministros das Finanças. Mas está em estado de graça. Ou seja, isto de facto mostra que ele tem uma boa imagem. Eu parto do princípio que quem trata das campanhas... Ele não tem uma boa imagem, ele está com boa imagem. Está com uma boa imagem. Portanto, eu parto do princípio que quem trata das campanhas são pessoas profissionais, claro, e que se o lá tem é porque ele dá votos e não tira votos, não é? Portanto, acho que isso também é um pormenor interessante que vale a pena salientar, que também há alguma evolução política na parte de Mário Centeno. Agora, eu queria falar do estudo propriamente dito, mas não sei se já não falei demais. Nuno Botelho. Não, eu gostaria só de referir e de relembrar o seguinte. Como disse o Dr. Silva Pineda muito bem, este estudo é um elixir, é uma ajuda preciosa ao Governo que está em plena negociação do Orçamento de Estado para 2018. De facto, este estudo o que vem dizer é avisar a geringonça que é preciso ter cautela na hora da negociação deste orçamento. Quando este estudo é feito por alguém, obviamente, muito capaz, e não está em causa a pessoa de maneira nenhuma, mas que é deputado do Partido Socialista,
nós podemos, de facto, pensar que, eu não direi que foi incentivado pelo ministro Mário Centeno, mas foi abençoado pelo ministro Mário Centeno a decisão de avançar. Se tivermos em conta que o think tank é de inspiração socialista, como aqui já foi dito. Mas também, é crível que um deputado evidente. do Partido Socialista com a proeminência de Paulo Trigo Pereira, embora sendo deputado independente, não tivesse avisado previamente. Com certeza que avisou. Não, E avisou e foi regressa às incentivado origens. a avançar. Este estudo é o regresso Às origens do que da era o programa do campanha do PS. Partido Socialista. Claro, que Este foi estudo idealizado por Paulo Trigo Pereira, entre e outros. por Centeno. E por Centeno. Portanto, foram eles que elaboraram o programa, e o que está aqui no estudo é a base do programa, que depois foi sendo adulterado, entre aspas, porque de facto foi preciso ir fazendo alguns compromissos com a geringonça para isto andar. Pois, aqui chegados, temos boas notícias, naturalmente. De facto, que também não era nenhuma surpresa, que as coisas estavam a correr bem, melhor até do que previsto, e que leva a que, de facto, o Presidente da República tenha feito a declaração que fez em Ovar, na passada sexta-feira, penso eu, em que veio falar exatamente, olha como vem, eu tenho a razão, eu não sou assim tão otimista, e no fundo foi fazer aqui alguma campanha, diria eu, pró-governo também. Agora, eu acho que isso no seu estilo habitual, e portanto nós já começamos a ficar todos habituados. Se tem alguma sequência naquelas declarações de Andorra, ora da vir à viragem esquerda, à ora vir à direita, direita, quando descia uma vereda. Exatamente, o nosso Presidente da República já nos habituou a isso, e é um estilo. Acho que nós já começamos também a ficar habituados, e portanto não é uma crítica sequer, é uma maneira de estar, e portanto nesse aspecto nem o critico. Porque naturalmente, como todos nós, ele fica satisfeito com boas notícias. E, Ele portanto, limitou-se a sublinhar a realidade. Exatamente, pronto, não inventou nenhuma realidade, é verdade. E portanto, desse ponto de vista, o que teria a dizer é que de facto, o que me parece é que de facto estamos no bom caminho. Eu diria que impulsionados pelo turismo, cada vez mais, e acho também que há alguns sinais que merecem reflexão. Ou seja, nem tudo está bem ou tão bem quanto nós pensamos. E, portanto, desse ponto de vista, há que pôr os pés assentes na terra e, de facto, ponderar-nos um bocado. Sim, Posso introduzir aqui uma nota de divergência? Claro. Aliás, duas notas de divergência. A primeira, portanto, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, ele não está a introduzir a realidade, ele está a introduzir as suas previsões. Não é? Sim, mas que neste momento são a realidade. Não são, porque ele previu, quer dizer, eu não quero agora estar aqui com matematices, mas ele previu 3,2% para este ano e neste momento tivemos 2,8% num semestre, 3% no outro, portanto a média é 2,9%. Para termos 3,2% de média no fim do ano, implicará que o último semestre seja 3,5%. Sim. Portanto, pode ser que sim. Isso é realidade 2. E desejamos que sim. Sim, Sim, realidade na realidade 2 dois. não é os 3,2%. Não, mas ele não falou. Não, ele também não disse isso. Mas Ele falou dos 3,2%. Quando chegarmos ao fim do ano, vão ver que vamos chegar aos 3,2%. Ele apontou a realidade do caminho. Pronto, Exato. Estamos a crescer Aqui e isso é um ótimo. elemento, um wishful thinking. Sim, também, Mas de pronto, certeza. mas é um wishful thinking de todos nós. Claro. E, Ainda portanto, bem que temos um Presidente da República a pensar assim. Exato. E que puxa pelo país Claro, e que incentiva. tem feito um Ainda grande trabalho bem, nesse ainda aspecto. bem. É verdade. Isso Eu é verdade. fico muito contente. Eu, Isso por é acaso, verdade. eu, por acaso, acho que a evolução do país é um bocado independente da opinião dele. Não, mas acho que Claro, ele é Mas, de facto, importante. acho que é bom, Mas acho que é ajuda importante a as pessoas andarem bem autoestima do dispostas. país. E acho muito importante termos um presidente bem disposto. Eu concordo com isso. Agora, outra nota de divergência, esta mais substancial. Não é só bem disposto. É que com isto ele incentiva as pessoas, ele cria confiança, ele cria dinamismo, dá uma motiva. mensagem muito positiva. Não é, É. só bem disposto. Isso é Bem verdade. disposto é redutor. Pronto, agora... Uma boa disposição contagiosa, na versão do Dr. Silva Pineda. Sim. Mais que isso. Pronto, não interessa porque eu também não... Eu, como não dou muita importância a isso, também não quero estar a perder muito tempo a discutir isso. Desculpem lá. Portanto, deixem-me falar para aquilo que eu considero ser uma divergência um bocadinho mais substancial, que tem a ver com o estudo em si mesmo. Sim. Eu soube do estudo e dos resultados do estudo antes de ter ouvido a entrevista de Trigo Pereira. Eu não. E eu, a partir Eu do fui estudo... pela entrevista na Renascença. Não, exatamente. E eu, a partir do estudo, cheguei à conclusão exatamente oposta. E vou explicar porquê. Porque o estudo prevê uma redução mais lenta do déficit Sim. e uma redução mais lenta também da despesa, mas aqui estou-me a centrar mais no déficit, até 2021. Sim. Ou seja, isto é o que o Bloco de Esquerda defende. Isto é 1 ou 2 dias depois da Mariana Mortágua dizer já consolidámos muito, vamos lá consolidar mais Com mais devagarinho. calma, exatamente. E, portanto, a minha primeira Isso é leitura foi, eu na altura até comentei isto aqui com o José Bastos, aqui o nosso moderador, foi o Paulo Trigo Pereira está, como deputado do PS, está numa situação muito complicada, então ele está aqui a dar força às pessoas que estão a negociar o orçamento com o PS, a defender a posição deles, e portanto, e de repente, depois vem a entrevista, veja a entrevista, ou se ouvimos a entrevista na Renascença, e que podemos ler também no Público,
e devemos que realmente o realce que é dado não é esta parte, mas sim a outra de não é possível ter sol na eira e chuva na balda. Ou seja, dá aqui uma ajuda negocial ao próximo Orçamento de Estado. E, portanto, eu vejo as duas PS coisas. A ideia com que eu fico já vem escudado por este estudo. A ideia com que eu fico é que este estudo é, de facto, independente de Centeno. Com certeza. Totalmente independente de Centeno. Que no início, aliás, no início, eles não gostaram do resultado. Isto aqui é pura especulação que eu estou a dizer. E que o terão avisado, e que depois, ele já depois de avisado, dá um foco diferente na entrevista. Afina a mensagem, estás a dizer isso. Exatamente, afina a mensagem de forma mais útil para o PS. Porque no início, a minha primeira reação não foi esta, e a primeira reação da Catarina Martins também não foi essa. A primeira reação da Catarina Martins foi: olhe para o estudo de Paulo Trigo Pereira, que diz que não se deve consolidar tão depressa. É verdade. Essa é a primeira reação dela. Agora, depois da entrevista de Trigo Pereira a dizer: ei, calma, não se pode ter tudo de uma vez, que isto não é, nós não somos alquimistas. Exatamente. É que eu vejo... Aliás, num plano mais político, a Renascença, Trigo Pereira diz que a questão do diálogo político à esquerda resume-se assim: a esquerda pode escolher, mas dentro do menu. Se quiser aumentar pensões, tem de dizer que não é importante descongelar salários na função pública. Isto acentua esta... Mas isso já andamos nós a dizer aqui. Esta afinação mais política do discurso de Trigo Pereira, que aquilo Luís se referia... não estica, é impossível pagar a dívida da saúde, continuar a pagar a segurança social viável, continuarmos a ter um Estado viável e descongelar as carreiras todas na função pública. Eu ainda a semana passada referi, eu quero ver quais são as carreiras profissionais que vão ser descongeladas, porque eu não acredito que seja possível fazer a todas, quais vão ser discriminados uns em função dos outros. Por isso é que os enfermeiros gritam nas ruas, e se calhar os médicos também o vão fazer, e os professores também, porque está toda a gente a ver quem vai berrar mais. Isto é a velha discussão dos orçamentos, quando as pessoas fazem propostas, assim, eu aceito a sua proposta, agora digo onde é que eu corto. Exatamente. É a alternativa. Claro. É a velha discussão que já há muitos anos se faz, e muitos anos se diz: olha, eu estou muito de acordo, se eu quero aumentar isso. Agora diga-me lá onde é que eu corto para satisfazer a sua... E perante isso as pessoas normalmente não têm resposta. Mas quando a resposta é: o senhor é que é o Ministro das Finanças, essa parte... É uma resposta há que fazer responsável de quem não tem responsável para si, porque querem tudo, e portanto o Ministro das Finanças é evidente que não pode dar tudo a todos. Aqui há prioridades. E o que este estudo aponta é para a definição de uma prioridade clara. E a definição disto assim: não vão pela redução dos impostos, vão antes pelo aumento da despesa. Exatamente. O descongelamento das carreiras, aqueles consumos intermédios, mais força nisso, porque está provado que é pouco, e, portanto, cautela. E travem essa ideia de diminuição dos impostos. Isto é uma opção clara. Agora, as pessoas querem ao mesmo tempo aumento de impostos e as outras coisas é que não dá. E quanto à resposta que Bruxelas pode dar a esta sugestão do estudo? Seguramente nesta mesa... Não, Bruxelas não se mete nisso. É quem melhor conhece os meandros. Não, Bruxelas mete os agregados finais. Bruxelas não se mete a discussão se o governo quer aumentar menos impostos. Bruxelas quer... Mas justamente na questão dos agregados finais, como é que Bruxelas pode responder? Quer bottom line. Agora, onde é que aumentam as receitas? Onde é que as despesas? Bruxelas, isso não vai entrar nessa discussão. Bruxelas quer a bottom line. Se respeita ou se não respeita as questões. Não estou a ver Bruxelas a miscuir-se agora nas alternativas possíveis. Isto é uma questão política interna e os opção política, claro. Ora, tem que demonstrar claramente que as opções batem certo com os agregados finais. Luís. Não, portanto, eu penso que a pergunta do José Bastos era mais relativamente mesmo a esta proposta que é feita neste estudo e também implica uma redução de déficit um bocadinho mais lenta. Não é? Eu penso que a tua pergunta tinha a ver já com este agregado. Mas eu penso que, sendo o déficit deste ano, 2017, 1,5%, a partir daí, quer dizer, eu não acredito que estejam a discutir se vai ser 1,1 ou 0,8. Não, claro que não. Neste momento nós já estamos fora do procedimento deste déficit excessivo e, portanto, estamos à vontade para... Agora há um pormenor importante também. É que este ano é mais difícil de prometer tudo a todos por uma razão simples. É que a esquerda agora está mais atenta e o truque das cativações acabou-se. Exatamente. E, portanto, enquanto nos anos anteriores podia prometer tudo a todos e depois, no fim, não se descativava o dinheiro e acabou-se, neste momento a esquerda vai estar mais atenta. Exatamente. A esquerda e a direita, aliás, aqui também muitas vezes fala-se em coligações negativas. Por isso é que o estudo aponta para um aumento maior nos consumos intermédios. Meus caros, estamos
Estamos a 8 dias dos portugueses decidirem os destinos imediatos dos seus concelhos, do ponto de vista da liderança e também das suas freguesias. Se vos propuser que componham aqui uma espécie de grelha de análise com alguns pontos incontornáveis para seguir na noite do próximo domingo, a que alíneas não deixariam de recorrer. Vamos então tentar elaborar aqui um guia para seguir as autárquicas no próximo domingo. Isto na presunção de que o Sporting Porto e um Marítimo Benfica não vão concitar as atenções. Quem começa? Luís? Vou consultar, mas não bem. Pela minha parte, não. Portanto, esta é a primeira previsão, é que vamos estar preocupados Vou com estar a ver as duas coisas. Eu penso que faz sentido lembrar que as eleições autárquicas são eleições muito particulares e eu enquanto vinha para o programa, estava a pensar que quem eu vou votar para Presidente da Câmara de Braga é diferente da pessoa é diferente do partido em quem eu vou votar para Presidente da Junta e é diferente daquele que eu votaria se estivéssemos numas eleições legislativas. Portanto, eu neste momento, na minha cabeça, tenho 3 votos. Mas a verdade é que as leituras políticas nacionais são feitas, por muito erradas que na minha opinião estejam, elas são feitas, pelo menos desde o tempo em que Guterres se demitiu na sequência de um mau resultado eleitoral. Mas pronto, então, o que é que nós aqui temos? Mas nessa grelha de análise, desde logo, o que é que nós aqui Lisboa temos? E Porto. Lisboa e Porto, para mim, mostram, e aqui quero fazer não é declaração de interesses, mas apenas para as pessoas saberem, portanto, é público, eu conheci o Álvaro Almeida aqui nestes debates e dou muito bem com ele e, portanto, gosto muito de Álvaro Almeida e tenho muita simpatia por ele. Portanto, tudo o que eu diga de bem sobre o Álvaro Almeida, por acaso não vou dizer nada de especial, mas só podem filtrar por esta declaração de interesses. Agora, relativamente a Lisboa e ao Porto, aqui o que me parece é que fica a confirmarem-se os resultados das últimas sondagens, das sondagens do fim da semana passada, mostra como a estratégia do PSD e do CDS está profundamente errada. Profundamente errada. Vemos em Lisboa Medina a ter muito menos votos do que teve Costa e com 2 boas candidaturas à esquerda dele, para as quais ele naturalmente perde alguns votos. Portanto, aqui temos também uma leitura interessante. O Bloco de Esquerda e Partido Comunista não estão a ser prejudicados pela geringonça. Okay? Se quisermos ler Lisboa desta forma, podemos ler os resultados de Lisboa. E fica a ideia que se o PSD e o CDS tivessem entendido para uma boa candidatura em Lisboa, que a vitória era possível. E, portanto, é um autêntico tiro no pé. Portanto, Medina parece-me que é cada vez mais claro que não é uma pessoa de campanha, não é uma pessoa que tenha muito jeito para contacto com as massas, e uma boa candidatura, se calhar até Assunção Cristas, eventualmente, que está a mostrar ser pelo menos tão boa como Paulo Portas em campanha. Havia aqui uma hipótese de a Câmara da Capital regressar à PAF. À PAF no sentido PSD-CDS. Aqui no Porto, a confirmarem-se estas sondagens, e vale a pena lembrar que tivemos 2 sondagens completamente diferentes no que toca sentido contraditório mesmo. No que toca aos 2 mais votados, que são, num caso, dá uma grande margem de vitória a Rui Moreira, no outro caso dá um empate técnico entre Rui Moreira e Manuel Pizarro, mas ambas as sondagens, portanto, aqui há unanimidade, são um desastre para o PSD, colocando o PSD, portanto, o Álvaro Almeida, entre os 12% e os 13%. E se confirmar isso, isto é um desastre para o PSD, não é? Portanto, o PSD arriscar-se a ficar atrás da Assunção Cristas em Lisboa e ficar em terceiro com uma votação tão miserável no Porto, é o PSD que começa a estar em causa. É a pasoquização do PSD. Silva Peneda. Eu tenho uma dificuldade em pronunciar, porque eu sou do PSD, mas não posso deixar de reconhecer aqui o que foi dito pelo nosso colega nesta última intervenção. Nessa noite vou discutir o número de câmaras. O número de câmaras vai ser discutido, e se o PSD subir, e pode subir, o número de presidentes de câmaras em relação às eleições anteriores, porque as eleições anteriores foi um desastre, foi muito mau, temos aqui um sinal que pode ser visto como positivo. O número de mandatos também é algo que pesa e, portanto, pode dar para várias questões. Mas, de facto, há aqui um aspecto incontornável, que é as grandes cidades de Lisboa e Porto. E, de facto, por mais que a gente diz que são eleições autárquicas, Lisboa e Porto é diferente do resto, porque Lisboa e Porto, ao fim e ao cabo, é mais os partidos que aparecem e de facto, o PSD tratou mal a forma de preparar isto.
Eu costumo dizer que a primeira condição para ser eleito Presidente da Câmara, a primeira de todas, é ser conhecido, é ter um nível de notoriedade. Depois é competência, com certeza, mas se é muito competente, se é muito capaz, se é muito inteligente, mas não é conhecido, dificilmente pode almejar. E eu acho que no Porto cometeu-se esse erro. Se o PSD queria ganhar a Câmara do Porto, a candidatura tinha que ser preparada 2 anos antes. Tinha que achar uma figura de prestígio, podia ser o mesmo, mas tinha que ser preparado no sentido de dar notoriedade, capacidade, intervenção, etc., para aparecer no momento certo com... Ora, isto não se faz num mês, nem em 2, nem em 3. E, portanto, há aqui um erro de estratégia. O caso de Lisboa ficou-se à espera do Salvador, que era o Santana Lopes, que aparecia, e demorou-se muito tempo. Acho que a direção do PSD devia ter dito, meu caro, ou é ou não é, e tinha que lhe pôr essa questão com o devido tempo para parar um candidato. Eu tenho uma enorme simpatia pela Teresa Leal Coelho, mas não podemos deixar de reconhecer que é uma candidatura de recurso, sacrificou-se e dá o nome do partido. Vai. Agora, não estou à espera de um grande resultado, nem em Lisboa, nem no Porto, PSD. Infelizmente, sou realista, tenho pena, mas com o meu partido... Mas reconhece, como referiu o Luís Aguiar Conraria, que eventualmente uma aliança PSD-CDS poderia eventualmente conquistar a Câmara? Eu acho que houve um desleixo da parte das direções, da direção do PSD, no sentido de preparar-se os autárquicas para as duas grandes cidades. Eu acho que houve aqui um desleixo, não houve capacidade de prever em tempo um cenário que possa permitir um outro resultado, e isto não se faz a 3 meses de eleições nem a 4 meses de eleições. Este caso, um cenário, o PSD já apoiou o Nuno Cruzeiro de Cassis, que foi candidato e presidente da Câmara de Lisboa. Foi uma candidatura que era do CDS, e o PSD envolveu-se nessa candidatura e deu o resultado. Se tivesse feito uma análise e se chegasse à conclusão que, porventura, e acho que tinha mais possibilidade, uma candidatura PS-CDS liderada por Assunção Cristas, neste como caso. Como aqui no Porto. O CDS está a apoiar Rui Moreira. Se tivesse de dizer uma estratégia, mas era uma estratégia que queria ser definida há muito tempo, não é agora em cima do ato eleitoral, porventura, estou de acordo, os resultados podiam ser totalmente diferentes. Nuno Botelho, a que sinais importa estar atento? Eu, antes de mais, começaria por dizer que, antes de falar sobre as autárquicas, fazer aqui uma declaração de interesses. Eu fui, em 2013, diretor de campanha do Dr. Rui Moreira, na eleição autárquica de 2013. Hoje em dia não tenho qualquer função, não estou afastado, mas não queria deixar de o dizer por questões de fazer esta declaração de interesses. Vejo, de facto, Lisboa e Porto como as duas cidades onde, de facto, muito se vai disputar. Acho que em Lisboa, na minha opinião, Fernando Medina irá ganhar, mas sem maioria absoluta, muito provavelmente, todas as sondagens apontam para isso. Acho que, conforme foi dito anteriormente, o PSD cometeu um erro absolutamente palmatória, não porque haja qualquer coisa contra Teresa Leal Coelho, que é uma pessoa muito estimável, muito competente, muito capaz, não é isso que está aqui em causa, mas que de facto toda a gente percebeu que era a terceira, ou quarta, ou quinta escolha e portanto não iria convencer o eleitorado. E portanto perdeu-se aqui uma oportunidade, tal como já foi dito, porque se percebe que Medina não reúne, digamos assim, o carisma de António Costa, não tem digamos assim, a força eleitoral de um António Costa para levar avante de forma mais esmagadora esta vitória. De qualquer maneira irá ganhar, estou convencido que irá fazer depois coligações à esquerda. E, portanto, como é que tem avaliado, por exemplo, a prestação em campanha de Assunção Cristas, que parece apostar tudo na superação da própria candidata do PSD? No fundo, esta eleição é muito importante, é a sua prova de vida. Assunção Cristas está a apostar tudo na eleição em Lisboa. Um resultado que a coloque à frente do PSD. Tem sido uma campanha criativa muito na linha do que, por exemplo, Paulo Portas poderia ter protagonizado. Irá ser um seguro de vida para Assunção Cristas se afirmar, de facto, por exemplo, uma das ações de campanha diz que já não há hora de ponta em Lisboa, há hora Medina. Pois, eu acho que desse ponto de vista, a Assunção Cristas está a fazer uma campanha muito inovadora, muito criativa, um pouco à imagem daquilo que tem sido e eram as campanhas de Portas e do CDS, também nos habituou, é uma forma arrojada, muitas vezes, de fazer campanha, mas o que ela quer no fim do dia é ficar à frente de Teresa Leal Coelho. E se conseguir ficar à frente de Teresa Leal Coelho, vai ganhar a noite, aconteça o que acontecer. Já o Porto, e falando do Porto,
Eu gostaria de dizer que, de facto, na sexta-feira soubemos 2 sondagens, eu já vi várias, portanto, já vi sondagens aqui para todos os gostos, tenho que dizer. Portanto, não atribuo muita importância às Mas sondagens. podemos ou não, Nuno Botelho, ter uma surpresa nas autárquicas no Porto? Aliás, na tradição eleitoral das autárquicas no Porto, provavelmente nem seria surpresa. Sim. O que eu posso dizer é o que penso e o que sinto e o que vejo nas ruas. Acho que Rui Moreira irá ganhar. Não sei, e aliás já o escrevi esta semana num artigo de opinião que escrevi no Jornal de Notícias, não tem mal a referir. A minha dúvida é se ganha com maioria absoluta ou não, mas irá ganhar. Tenho algumas dúvidas se ganhará com maioria absoluta. E há também outro seu artigo de opinião no site da Renascença. Também no site da Renascença, e que falo várias questões relacionadas com as autárquicas. Mas, falando do Porto, eu gostaria de referir também que também aí o PSD andou mal. Não na escolha do candidato, que é uma pessoa muito estimável, muito capaz, muito competente, mas quer dizer, não é também a pessoa certa no lugar certo. Eu sou benfiquista, tenho um amigo meu que de uma forma muito engraçada refere... Entretanto souberam disso e por isso é que não convidaram para diretor de campanha. Não. Não foi porque já sabiam antes. Não, mas é engraçado porque tenho um amigo meu que é benfiquista que a falar de mim dizia: opá, eu também gosto muito de ti, mas não te queria para treinador do Benfica. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós temos que ter noção que, como disse o Dr. Silva Peneda, uma pessoa muito competente, muito capaz, pode não ser o melhor candidato. E aqui no Porto está-se a passar um bocado isso. Acho que a sondagem do Jornal de Notícias irá ser penalizadora para Álvaro Almeida, porque naturalmente irá agregar um certo eleitorado de direita, no sentido de, com medo que Pizarro possa ganhar. Justamente, Nuno Botelho, mas antes de ouvirmos da sondagem. Só para complementar. Antes de ouvirmos Silva Peneda e Luís Aguiar Conraria... Eu não quero falar, só quero complementar para as pessoas que estão em casa nos saberem. Portanto, a sondagem publicada no Jornal de Notícias dá 34% a Rui Moreira e 33% a Manuel Pizarro. Portanto, para todos os efeitos, isto é um empate técnico. Pois, eu também ia dizer ainda, também me parece importante dizer isto, que é o seguinte: eu acho que Manuel Pizarro e Fernando Medina estão a beneficiar, e o PS em geral, está a beneficiar, os candidatos do PS, do estado de graça em que está o governo, como antes estávamos a falar anteriormente a propósito de outros assuntos. E, portanto, desse ponto de vista, quando nós temos Mário Centeno a fazer campanha eleitoral... E isso está a penalizar Rui Moreira? Pode penalizar Rui Moreira, como pode penalizar o PSD espalhado pelo resto do país. E, portanto, desse ponto de vista, é o risco que se corre aqui. Agora, volto a dizer, eu acho que, no fim do dia, Fernando Medina irá ganhar e Rui Moreira irá ganhar. Nuno Botelho, antes de ouvirmos Silva Peneda e Luís Aguiar Conraria, o que parece mais ou menos óbvio, nesta altura, é que na última semana de campanha vamos ter Manuel Pizarro a dar tudo por tudo, num sprint, com a provável mobilização de figuras nacionais do Partido Socialista, claro. E Rui Moreira a ter de se expor muito mais e vir a jogo. Sim, mas acho que ou mais o jogo do que veio até agora. Sim, eu acho que o condão desta sondagem é de facto animar as hostes socialistas no Porto, que até diria que estariam um bocadinho desavindas e nem todas em consenso relativamente à figura de Pizarro, e vão-se unir todos naturalmente em torno dele esta última semana, que é natural, é absolutamente normal. O Primeiro-Ministro, por exemplo, de certeza absoluta que irá aparecer aqui na cidade do Porto, irá fazer campanha, de certeza. Que António Costa, justamente, com o envolvimento de figuras... É normal, portanto, desse ponto de vista, é normal. Vamos ter um sprint bem apertado, Dr. Silva Peneda. Você que é também um homem do desporto e do sprint. E do ciclismo. E já comenta o ciclismo, embora tenha sido campeão nacional de voleibol pelo Futebol do Porto. Mais de futebol do que de sprint. Mas gosto muito das chegadas ao sprint e gosto muito de ver quando é um grande pelotão, um grande sprint, gosto muito. Agora, eu estou de acordo que quem vai sprintar é o Pizarro. Parece que vamos ter uma chegada ao sprint na Avenida dos Aliados. Não, eu julgo que o Rui Moreira já tem a sua campanha feita. Ele não vai sprintar. O Rui Moreira, não estou a ver necessidade de... mas não corre o risco de ser batido em cima da linha. Ele vai isolado. Da linha. Ele vai isolado à frente. E, portanto, o outro é que tem que puxar para esse chega lá, antes da meta e tal. E pode surpreendê-lo. Estão a subir a Senhora da Graça. Mas eu não estou a ver a vantagem. Eu acho que é maior que essa. Eu acho que a vantagem é maior. E, portanto, o Rui Moreira neste momento está isolado, vai à frente, vai a pedalar bem. O Pizarro vai dar tudo para chegar à roda do Rui Moreira. Mas eu estou convencido que vai conseguir. Mas vai fazer um bom resultado.
Vai, um resultado honroso. Luís Aguiar Conraria. Bem, aqui eu sou um outsider, não é? Portanto, eu vivo em Braga e, portanto, não sei o que se fala nos cafés do Porto, não sei como é que se comentam as eleições nos autocarros ou no metro, não é? Portanto, eu sou um verdadeiro outsider e em Braga também não se escuta muito que o Ricardo Rio vai ganhar e pronto. Sim. Ricardo Rio, já agora, que não tem nada a ver com o Rui Rio. Portanto, o apelido é só uma coincidência. São os 2 R's. É. Ainda por cima são os 2 RR, exatamente. É ver as fileiras do partido em que militam. Rádio Renascença. Sim. Militam do mesmo partido, mas não são da mesma... São da mesma família política, mas não são da mesma família de sangue, digamos assim. E, portanto, em Braga pouco se discute, porque é um dado quase adquirido a vitória. Agora, olhando... É como na Alemanha. É um bocado a Alemanha com a Merkel, não é? Portanto, justamente os alemães estão a votar hoje, já lá vamos. Agora, olhando para estas sondagens, e até pegando num artigo publicado na sexta-feira no Observador por José Carlos Alexandre, que é um professor do Instituto Politécnico da Guarda, sobre a espiral do silêncio, ele levanta uma hipótese interessante, que é como é que é possível nós termos 2 sondagens tão diferentes no mesmo dia. Para lembrar, no Jornal de Notícias, que é uma sondagem feita pela Católica, que é um instituto absolutamente credível, Manuel Pizarro tem 33% e está praticamente empatado com Rui Moreira, que tem 34%, enquanto que no Jornal de Negócios, de Correio da Manhã, uma sondagem feita pela Aximage, que também é outra empresa credível, dá 40% a Rui Moreira, à beira da maioria absoluta, e apenas 20% a Manuel Pizarro. Como é que é possível isto? E uma diferença tão grande não é possível ser um mero erro aleatório. Quer dizer, não dá para dizer que se calhar o resultado correto é meio e uma exagerou para cima e outra para baixo. Não. Uma delas tem de estar mesmo errada. E olhando para os 2 tipos de sondagens, eu estive a ver as fichas técnicas antes de para aqui vir, apercebo-me que a da Católica é feita em urna, portanto é uma simulação de voto secreto, em que as pessoas não têm de anunciar o seu voto, enquanto que a da Aximage, que é o Jornal de Negócios dá grande vantagem ao Rui Moreira, é feita por telefone. E José Carlos Alexandre levanta a hipótese de haver uma certa espiral de silêncio aqui no Porto. A espiral de silêncio é um termo técnico que é usado aqui pelas sondagens, ele é doutorado em comunicação social, que tenta muitas vezes explicar porque é que as sondagens estão tão erradas. Que é quando as pessoas estão tão convencidas que alguém vem ganhar, até têm vergonha de dizer que não vão votar nela. Porque gostam de estar na por esses dias também ouvimos falar de espiral de silêncio em relação aos catalães que não são pró a independência. E ainda é mais provável que essa teoria se aplique, não é? Porque o assunto, apesar de tudo, é mais quente do que este. Mas a sondagem, a amostragem do JN, por exemplo, não reflete uma base de todas as freguesias da cidade. Não, são só 5 freguesias. Mas exemplo. Supostamente... Também isso são as freguesias tipo. Mas supostamente assim, conseguem obter um resultado mas, por exemplo, também isso pode ser aqui... pode ter distorcido alguma coisa. Eu não estou com isto a dizer seja, que a Universidade Católica é mais do que credível. Alguma delas tem de estar errada, de facto. Aqui portanto... não é... Porque é que imaginem que uma sondagem era 40% para o Rui Moreira e que a outra era 34%. Isto é perfeitamente compatível. Claro. Se o valor certo for 37, uma está 3 pontos acima do valor certo e outra 3 pontos, está dentro da margem de erro. Agora, quando é 20 para o Pizarro numa e 33 para o Pizarro noutra, é muito diferente. Não dá para compatibilizar. Carlos, e em relação à segunda-feira, dia 2, o que é que pode acontecer? Que leituras... A minha mulher faz anos. Ora, então, isso é um dia sagrado. Dia 2. Além da mulher do Luís fazer anos, eu acho que no que ao PSD diz respeito, nós vamos ter aí, de certeza, muitas novidades. Estou convencido. A minha opinião é que o resultado em Lisboa e Porto não vai ser... Rui Rio? Sim, eu estou convencido que iremos ter Rui Rio a sair, entre aspas, a terreiro a apresentar-se como possível alternativa. Este é um feeling que tenho, não tenho nenhum dado que me indique isso, mas se o resultado de Lisboa e de Porto for aquele que isso aí, as 2 sondagens são consensuais, são resultados muito fracos, aí eu acho que Rui Rio irá aparecer de certeza. Não tenho nenhum elemento que me permita fazer uma afirmação destas. Admito que vai haver consequências. A nível distrital do Porto, se os resultados se confirmar, admito que vai haver consequências. Sim. O próprio Presidente distrital, se isto se confirmar, deve pôr lugar à disposição, com certeza. Agora, a nível de mais geral, não sei o que vai acontecer. Não tenho neste momento qualquer tipo de indicação. Vamos aguardar. Luís? Eu também não ando pelo PSD, portanto também não sei o que é que se fala nos corredores do PSD, não tenho grandes ideias. A ideia com que fico é que, a confirmarem-se estes resultados, isto de facto pode ser um desastre para Passos Coelho. E acho que isto é particularmente interessante porque acho que lhe faltou
o golpe de asa que Jorge Sampaio teve há muitos anos quando se candidatou à Câmara de Lisboa. Quando ele já tinha tanta oposição interna dentro do seu partido que não conseguiu arranjar um candidato decente à Câmara de Lisboa. Aliás, é público que António Guterres se recusou a ser o candidato do PS à Câmara de Lisboa. Ele então faz um discurso muito forte e diz, naturalmente, avanço eu. E acho que se passa Jorge Sampaio não era um ex-primeiro-ministro. Não. Mas era um candidato a primeiro-ministro, que é isso que Passos Coelho era neste primeiro-ministro que nunca tinha perdido eleições. Isso é a tua opinião, na minha opinião, perdeu-as. Podemos discutir isso, se quiseres. Ele teve mais votos, que é uma coisa diferente. Mas nem sempre a equipa quem é o campeonato é que marca mais golos. São coisas diferentes. Quem ganha as eleições é quem fica com o governo. Lamento. É quem tem mais votos na Assembleia da República para aprovar o seu programa de governo. Portanto, na minha opinião, perdeu as eleições e perdeu claramente. Mas desviaste-me e não era disso que eu queria falar. O que eu queria dizer é que se ele tivesse chegado à frente, se ele tivesse feito aquilo que Cristas fez, só que uma semana antes, tinha deixado o CDS completamente desarmado e tinha de apoiar Passos Coelho. Mas, Luís... E ele aí tinha hipótese de ganhar as eleições, era uma pessoa, estamos a falar da notoriedade, estamos a falar de um ex-primeiro-ministro, claro, que obviamente o totobola à segunda-feira é sempre mais fácil de fazer. Mas aqui é só um totobola eventual, não é? Porque nem sequer é caso. E acho que ele aqui tinha a possibilidade de ter assegurado o seu futuro político, tal como Sampaio fez. Faltou-lhe um golpe de asa. José Silva Peneda. Falar de golpes de asa? Até há uma dificuldade. Eu estou de acordo com o que foi dito. Não houve estratégia, não é? Desse ponto de vista não houve, isso é verdade. Eu acho que há aqui um problema de... As pessoas fecharam-se muito sobre si mesmo. O PSD fechou-se num pequeno grupo, muito pequenino, e não se abriu a muitos militantes, não se abriu a gente que tinha experiência, ficaram fechados. E quando as pessoas fecham sobre si mesmo, normalmente as coisas correm mal. E eu acho que esta estratégia resulta, e o resultado final dos candidatos que aparecem é o resultado de um fecho sobre um núcleo muito restrito de pessoas que ficou em circuito fechado e o que deu. É preciso muita coragem para fazer uma decisão destas, mas realmente os grandes líderes vêem-se nesses momentos, quando apostam e dão tudo. Não estão com muitos calculismos e dizem, não, é a hora de avançar e agora avança mesmo contra a opinião até de muita gente e avança. Isso é que marca a diferença, mas não aconteceu. José Silva Peneda, Nuno Botelho, Luís Aguiar Conraria, mais um Conversas Cruzadas. Daqui a instantes em rr.sap.pt vamos ainda olhar para as eleições na Alemanha, desde manhã cedo, que os alemães estão a votar. E é isso, os alemães estão a votar. Nesta altura, o que não se discute propriamente, Silva Peneda, é a vitória de Angela Merkel e da CDU-CSU, a quarta consecutiva. O que se discute aqui é, por um lado, uma quebra nos principais partidos, uma previsível polarização no Bundestag, pela primeira vez desde a Segunda Grande Guerra, 6 partidos em vez de 4, o que pode dificultar a negociação de uma solução governativa. Para benefício dos nossos ouvintes, na sexta-feira a média das sondagens conferia 37% das intenções de voto à CDU-CSU, face aos 22% do histórico SPD, neste caso o partido júnior na grande coligação, que com Merkel liderou a Alemanha nos últimos 4 anos. Há também quem diga que só agora é que o quadro político alemão vai ficar bem interessante, muito mais interessante do que a campanha eleitoral, sobretudo nos próximos tempos, em que se vai negociar a solução governativa para o país. E a Alemanha já nos ensinou que demora para aí 1 mês ou 2 meses a conseguir uma negociação final. Superou os 2 meses. Hoje já não há dúvida para ninguém que a Angela Merkel vai ganhar por uma larga margem. Hoje, nos eleitores alemães, não há ninguém a pedir renovação nem grandes mudanças. Portanto, é a estabilidade que está na linha da frente. Querem a continuidade. Eu acho que a Angela Merkel não teve que demonstrar nada. O candidato que teve algumas esperanças, e o candidato Schulz, do SPD, começou por prometer uma Alemanha em que queria mais equidade, mas nunca soube explicar o que era essa, nem como é que conseguia. E, portanto, o SPD, os eleitores interrogam porque é que é de votar daquele senhor, porque não foi capaz de explicar princípios muito bonitos, equidade, mas não foi explicar como é que se chega lá, nem o que é isso. Portanto, e tivemos a questão da política migratória da senhora Merkel. Os pequenos partidos estão todos em grandes crises.
E na Alemanha, no sistema alemão, é preciso 5% para eleger deputados. Se tiver menos 5%, não elege nenhum. É algo interessante. Podia-se aplicar também aqui em Portugal. Quem tiver 5% não elege deputados. Só afetaria o PAN, o deputado do PAN. Sim, mas há muitos partidos na Alemanha que neste momento estão no limiar. Portanto, neste momento os pequenos partidos estão a lutar por ter os 5%. E, portanto, aí todos eles têm problemas internos complicados, verdes, enfim, aí, que já chegou a ser um partido forte da Alemanha. Mas desta vez vamos ter a extrema-direita em força com a AfD. Sim, mas dizem-me que internamente também pode ter... Mas terá uma votação sempre, não é nada significativa. Portanto, Merkel vai ganhar com... Não me admirará que haja volta a haver uma coligação com o SPD de Schulz. Não me admirará que isso possa vir a acontecer. Schulz é um europeísta. Numa admirar que isso possa acontecer. E será o mal menor para Merkel? A coligação com Schulz, com o SPD? Embora o SPD corra o risco de desaparecer do mapa, eventualmente com uma segunda coligação. Bom, pode acontecer isso, mas tudo depende das votações dos pequenos partidos. E aí há uma grande confusão neste momento. A questão dos liberais e dos verdes pode aqui há uma grande confusão aí, portanto Merkel não se comprometeu com ninguém e só depois dos resultados finais é que se vai estabelecer. Mas a mim não me espantaria que se voltasse a haver uma coligação novamente com o SPD. Luís Aguiar Conraria. Eu não consigo fazer previsões sobre quais serão as coligações. Simplesmente não conheço o suficiente sobre o ambiente eleitoral na Alemanha para opinar. Mas uma coisa em que eu acho que há uma evolução que é engraçada e que merece ser sublinhada é a forma como a opinião pública europeia e a portuguesa em particular, que é aquela que eu sigo melhor, é a forma como a imagem de Angela Merkel evoluiu junto à opinião pública. Penso que nós nos esquecemos. Neste momento ela é uma figura bastante consensual. Toda a esquerda está perfeitamente confortável com a vitória de Angela Merkel na Alemanha. Se calhar até têm pena que a CDU não tenha maioria absoluta, mas nós há uns anos andávamos, lembram-se daquele migrações. Exatamente. Foi o clique. Aquele cliquezinho da forma como ela lidou com os refugiados, em que ela mostrou que é uma líder europeia a sério, que tem dimensão, que extravasa a sua ideologia, os muros da sua ideologia e os muros do seu país. E, de facto, é neste momento um referencial de estabilidade para a Europa. Foi aí que ela se afirmou como grande estadista. Que vale a pena... Ainda assim houve, enfim, alguns analistas, permita-me o qualificativo, mais cínicos, que sugeriram que foi uma decisão também tomada em função dos interesses da economia alemã. Ela errou em muitos momentos. Mas eu acho muito bem. Eu acho que ela tomou... Também era o que mais faltava. E eu acho que, aliás, eu na altura também dei uma entrevista ao Sol, onde até aproveitaram foi muito criticada isso. pela oposição dela, foi muito criticada. E a por ter subida... aberto, entre aspas, as fronteiras, foi muito criticada. E a subida da extrema-direita... Há pouco estávamos a falar de Passos Coelho e da questão relacionada com a candidatura ou não a Lisboa. Ela, no momento certo, mostrou o que é ser líder e apresentou-se e assumiu essa decisão contra, na altura, a opinião do SPD e da sua oposição. Mas isso é que é a afirmação do líder. Era o que eu ia dizer. O líder é aquele que consegue convencer aos outros as suas ideias, mesmo quando os outros da massa maioria estão contra. À hora que estamos a falar, os alemães estão a votar e vão-lhe dar a vitória. E ela poderá depois escolher, se não tiver a maioria absoluta, como eu penso que não terá, entre tentar um acordo com o SPD outra vez, que eu por acaso acho que vai ser difícil, porque o SPD se faz nova coligação, mais 4 anos, já esteve em 2 dos 3 mandatos de Angela Merkel e, portanto, eu acho que corre um risco de se desagregar um pouco enquanto partido independente e autónomo que é. Não sei. Outra hipótese seria um governo da CDU-CSU com os liberais do FDP, ou então um governo tripartido, CDU-CSU, liberais mais verdes. Bom, mas mesmo qual seja a coligação, é ela que vai dar as cartas, é ela que vai decidir o programa e os outros entram. Ela é que tem as cartas na mão. Os resultados entram. Mas vamos então concluir com o Luís Aguiar Conraria e depois com o Nuno Botelho. Bem, FDP é uma bela sigla. Não é? Aqui no Porto diz-se que FDP quer dizer fanático dos popós, não é? Se bem me lembro, era essa a interpretação correta a dar à sigla FDP. Estamos a falar do Partido Liberal. Mas voltando ao que eu estava a querer dizer, vocês lembram-se há uns anos, o ódio a Merkel era tão grande, todos nós não, mas muita gente achou piada aquele sketch de Ricardo Araújo Pereira a dizer: tenho aqui a canja para a gorda.
acho que era assim que ele se referia a uma visita quando a Merkel veio cá a Portugal, na altura dos anos quentes, anos quentes, não tem nada a ver com o verão quente, mas com os anos mais duros da Troika, da austeridade, em que realmente o ódio era tanto que as pessoas se riam com uma piada dessas, que obviamente é uma piada bastante brejeira, sem grande piada. Nota final, Nuno Botelho, olhando para todas estas equações e fazendo a síntese também, olhando para o que pode ser a própria integração europeia e os futuros planos Merkel-Macron. Eu acho que, nós aqui já falamos no passado, eu acho que estas eleições são fundamentais. O facto de Merkel continuar vai dar estabilidade àquilo que tem sido a rota progressiva de crescimento da Europa. Macron tem aqui, finalmente, também a possibilidade de estabelecer e de estreitar relações com aquele que é o principal parceiro da França, e são as duas principais potências europeias, e, portanto, tal como eu já disse aqui no passado, há esperança para a Europa com estes dois líderes. Eu quero acreditar que há esperança e quero acreditar que, de facto, os dois juntos podem traçar novos caminhos de progressão e de progresso económico para a Europa. Angela Merkel, só para terminar, era de facto mal vista pelos países, digamos assim, do sul da Europa, e isso tem vindo a mudar, exatamente pela forte questão dos fluxos migratórios, mas também pela defesa que fez, isso não podemos nunca esquecer, a defesa que fez pela moeda única e pelo euro, por aquilo que fez pelo euro. Eu acho que a Europa também lhe fica a dever isso. Mas, por exemplo, uma nota, só introduzir aqui um elemento, o líder dos liberais do FDP sugere, por exemplo, o abandono da Grécia, do euro, por parte da Grécia. Portanto, pode introduzir aqui elementos, eventualmente, mas isso são os elementos de negociação normais e de pressão, e que na hora da negociação não ouviu o mudam. discurso do professor Cavaco Silva. Exatamente. O discurso do professor Cavaco Silva não fazia essa Não dizia isso, exatamente. José Silva Peneda, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho, mais um Conversas Cruzadas. Conversas Cruzadas.